Muito bem, menininhos e menininhas do primeiro ano do ensino médio, professor Eduardo de Sociologia, para falar um pouquinho com vocês. Pessoal, nós vamos entrar no segundo bimestre, já entramos na verdade, vocês já fizeram uma atividade referente ao processo de socialização. Pois bem, lá estava escrito o que era o processo de socialização, coisa e tal, então nós queremos dar uma ampliada aí, nesse conhecimento, dar uma estudada aí, beleza? Então, o que é o processo de socialização? O processo de socialização, então, é um processo fundamental para a construção da sociedade em diversos espaços sociais, né? É onde nós vamos vendo como que o homem se adapta no meio social. Então, é através desse processo que os indivíduos se interagem um com o outro, comunicam um no outro. Então nós vamos perceber que dentro do processo de socialização nós vamos ter várias ferramentas que irão contribuir para que esse processo aconteça. Se a gente pensar que lá na família nós vamos aprendendo os valores, os princípios, bom dia, boa tarde, boa noite, são essas ferramentas que nós vamos utilizar depois no espaço social para tratar e conviver com as pessoas da mesma forma. Com licença, posso passar, deixa eu entrar, tal, eu posso. São esses valores que nós vamos aprendendo dentro da nossa casa e que nós vamos utilizando dentro da sociedade. Um outro fator importante também é a linguagem. Bom, dentro do Brasil, nós utilizamos a língua portuguesa, que é a oficial do Brasil, correto? Então, nossas famílias nos ensinam a falar o português, né? Então, tudo que nós vamos aprendendo dentro da nossa casa, as primeiras falas, são todas elas em português. Se nós pegarmos outros países, de igual maneira, nós vamos ver que ele fala a língua original da sua pátria. Na nossa escola nós temos alguns exemplos, né? Porque tem alguns haitianos que é proveniente do francês, né? O pessoal fala francês lá. Então, nós vamos percebendo que o processo de socialização dele foi proveniente todo em cima dessa língua, né? Bem como os sinais, as escritas, as simbologias existentes em cada sociedade. Então, nós acabamos vivenciando o nosso processo de socialização assim. Para o sociólogo Gilberto Freire, socialização pode ser definida da seguinte maneira. Eu vou pedir licença para vocês para abrir uma aspas aqui para a gente fazer a leitura da definição de Paulo Freire. Vou fazer para vocês, está aqui. É a condição do indivíduo biológico, desenvolvido dentro de uma organização social e da cultura, em pessoas ou homem social, pela aquisição de status ou situação, desenvolvidos como membro de um grupo ou vários grupos. Fecha aspas. Essa é a definição de Paulo Freire. Então, é um indivíduo, eu, Eduardo, indivíduo, que sou desenvolvido dentro das organizações sociais. Família, escola, o grupo de teatro, o trabalho, coisa e tal. Por isso que ele fala em um ou em vários grupos. E a gente vai adquirindo status ou situação e vamos se desenvolvendo como membro dentro daquele status social ali, daquele grupo social. Então, socialização nada mais do que o efeito de se tornar social, o efeito de se tornar um membro de uma sociedade. Está associado em assimilar hábitos culturais, né? Nós aqui no Brasil temos vários hábitos culturais diferentes de que outros países do mundo. E pelo simples fato de nascermos no Brasil, nós assimilamos esses hábitos culturais e colocamos dentro do nosso dia a dia, do nosso processo de socialização.
Por quê, pessoal? Isso porque é o meio, né, dos indivíduos aprenderem, interiorizarem as regras, os valores de determinada sociedade, eles vão pegando com a convivência no seu meio social, né? Vale ressaltar também que o sociólogo francês Durkheim, o famoso Émile Durkheim que nós estamos estudando desde o começo do ano, ele traz uma afirmação a respeito desse processo. E ele vai falar um pouquinho para nós estudantes, porque ele fala um pouco da socialização entre o estudo, né? A educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. O que ele está dizendo, esse cara aqui? A geração adulta que já viveu, que já vivenciou, que já se informou dentro desse processo de construção humana na vida social, agora ele vai ensinar os jovens, a geração jovem, a construção desse processo de socialização. Então, dentro da escola, nós vivemos esse processo de socialização também. Porque, embora tenhamos aprendido a falar em casa, a ler nós vamos aprender na escola. A juntar as palavras que vão formar palavras, nós aprendemos na escola, dentro desse processo de socialização. Durkheim ainda fala que, de tal modo, o processo de socialização é desencadeado por um meio de complexa rede de relações sociais, estabelecida entre o indivíduo durante a vida. Então, nós, dentro dessa rede de relacionamento que nós temos, nós vamos estabelecendo os nossos processos de socialização e de formação. Vamos aos exemplos. Acabei de citar a escola, mas eu poderia muito bem citar a igreja. Aquele que é católico comunga da fé católica por conta da doutrina que tem da igreja católica, da sua formação, então ele vai falar como um católico por conta da formação. Aquele que tem a formação evangélica, ele vai falar dentro da sua doutrina, né, a doutrina da sua igreja, e ele vai se socializar de acordo com a doutrina da sua igreja. E nós vamos nos desenvolvendo assim, dentro dos grupos em que nós participamos, nós vamos, dentro dos relacionamentos, aprendendo a se socializar de acordo com as normas do grupo. Nós vamos aprendendo que na sociedade também nós temos regras e normas a serem cumpridas. E essas normas e regras nós vamos aprendendo ao longo da vida, né? Como a importância do estudo é uma regra, né? A obrigatoriedade do estudo é uma regra que deve ser cumprida. A Constituição Federal fala que é dever do Estado, né? E direito dos alunos, e que deve ser cumprida esses direitos pelos o Estado e por toda a sociedade, pelos pais e por toda a sociedade. Então perceba que a sua formação está vinculada com toda a sociedade, né? Fulano de tal matou a aula hoje, vou falar com o pai dele, vou falar na escola. Então sempre tem alguém olhando e, vamos dizer, dedurando? Não. E cobrando você porque faz parte de todo o contexto social e que a sociedade também será cobrada por isso. Então, independente de qual for a sua etnia, as suas classes sociais, todo ser humano, desde cedo, estão em constante processo de socialização. Vamos falar então aqui de socialização de primeira e de segunda etapa, para a gente entender isso. Bom, então, o processo de socialização, ele acontece em duas etapas. Marque aí no seu caderno, processo de socialização
acontece em duas etapas. A primeira etapa, então, que é a socialização primária, como o próprio nome já indica, esse tipo de socialização ocorre na infância e se desenvolve no meio familiar. Aqui a criança tem todo o contato com a linguagem e vai aprendendo as relações sociais primárias e os seres sociais que se acompanham, né? Além disso, é nesse estágio que a criança interioriza normas e valores, né? A família se torna uma instituição social mais fundamental deste momento, né? Eu acabei de dizer para vocês ali em cima, papai, mamãe, benção, tio, tia, com licença, por favor, obrigado. A língua materna que nós vamos aprender vem desse primeiro momento do processo de socialização. Mas como o homem está em construção, para que ele amplie esse processo, ele tem que entrar na área de intelectualidade também. E aí vem o processo de socialização secundária. Nesse caso, o indivíduo já socializado primariamente vai interagindo e adquirindo papéis sociais determinados pelas relações sociais desenvolvidas, bem como a sociedade que será inserido. Um exemplo disso eu estou sendo inserido na escola para ter conhecimento de algumas coisas que são específicas que eu não tive lá na minha família. Então, eu vou ser socializado com a linguagem da escola para me desenvolver em sociedade. Se por acaso um sujeito social, né, teve uma socialização primária afetada, ou seja, ele não teve boas informações ou não conseguiu ter uma boa formação de socialização primária, isso poderá gerar diversos problemas na sua vida social, uma vez que o primeiro momento de socialização é essencial na construção do caráter do indivíduo. Então, se todo esse processo foi quebrado, a título de caráter, de formação, nós vamos ter amplos problemas, então, com esse indivíduo. Pessoal, como que isso cai na prova, como que isso cai no Enem, no dia a dia? Ele vai trazer uma posição, uma construção e vai perguntar para você como que acontece o processo de socialização. Ou ele vai trazer um exemplo para você da sua vida escolar e vai perguntar de que fase que é esse processo de socialização. Então você tem que lembrar e faça o seguinte: letras garrafais, aquelas bem grandes. Processo primário de socialização ocorre na infância, no seio da sua família, e o processo secundário é todo outro processo quando você sai da família para a sociedade e começa a sua construção social e humana. Fica a dica então, porque essa é dica de prova. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, com Sociologia na Veia. Abraço, fiquem com Deus.